Olá a todos, então, bem-vindos a esta rubrica chamada Guerra Espiritual. Às quintas-feiras eu tenho ensinado sobre este tema. E porquê? Para que não só os que não sabem, mas também os que já sabem fiquem alertados para o facto de que há um mundo paralelo a este que a gente vê, que é o mundo do espírito. Há muita coisa que existe, mas que não se vê. E mesmo, por exemplo, animais, não é? Ouvem sons que nós não ouvimos, porque nós estamos limitados a uma gama de ondas sonoras limitadas. E há animais que ouvem mais para a esquerda, mais para a direita. Mesma coisa em relação àquilo que nós vemos. Há animais que veem coisas que nós não vemos. Está a ver? Existem ondas de televisão, ondas de rádio, ondas de telefones que não se vê, mas existem. Existe eletricidade e você não vê eletricidade. Então, dizer que não acredita porque não vê é, sinceramente, um disparate, porque há muita coisa que não se vê, mas que existe. Então, o mundo espiritual existe. E é lá que se travam grandes guerras e é lá também que nós, que somos crentes, podemos ter grandes vitórias. É no mundo do espírito, vai lá na sala de comando do avião, que o piloto guia o avião desde um ponto A até um ponto B, manipulando o avião para cima, para baixo, para a esquerda, evitando tempestades. E assim também, fazendo uma breve comparação, nós podemos entrar numa sala que é do mundo do espírito, onde nós podemos usar regras de Deus para ganharmos batalhas, ganharmos situações e ficarmos cada vez melhores. Há uma passagem bíblica que vem em Efésios e, como eu tenho ensinado nos últimos dias, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios. Ele até começa assim na epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Portanto, ele escreveu aos santos. Quem são os santos? São aquelas pessoas que entregaram a vida a Jesus, foram santificadas pelo poder de Deus. Só Deus tem esse poder, mas ninguém tem esse poder. Santo não é aquilo que muita gente pensa que é, coisas de papel, de prata, de ouro, de porcelana, e que são pessoas que não sei o quê, sei o que mais, que o Papa consagrou. Tal coisa não vem na Bíblia, está a ver? Santo eles chamavam-se entre eles, ó santo isto, ó santo aquilo. Hoje a gente chama, ó irmão, está a ver? Mas, portanto, é isso aí. O apóstolo Paulo, como eu tenho ensinado nos últimos tempos, morreu e foi ao céu. E lá lhe foi ensinado grandes segredos. E daí que ele faz a oração de Efésios, como eu digo, Efésios 1, 17 em diante, onde o Paulo, quando desceu à terra, orava e pedia a Deus que desse aos irmãos, aos santos da cidade de Éfeso, que lhe desse primeiro um espírito de sabedoria, depois um espírito de revelação, que lhes mostrasse qual é a chamada de cada pessoa, quais são as riquezas que já nos pertencem e qual é o grande poder de Deus que já está sobre nós. Porque estamos sentados à direita de Deus o Pai, com Jesus, muito acima do principado, poder e potestade, e muito acima de todo nome que se nomeia não só neste século, como no vindouro. Então, ou seja, nós, quando entregámos a vida a Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Fomos feitos uma nova criatura. Fomos adotados filhos de Deus. E estamos hierarquicamente sentados com Jesus, veja só, à direita de Deus. Então, o grande problema dos crentes é não saberem essas verdades. É por isso que eu gosto de ensinar Efésios e de estudar. Eu leio muitas vezes este livro e aconselho a você a fazer a mesma coisa. Entretanto, mas ele ensinou bastantes segredos aqui à igreja de Éfeso. Essa cidade ainda existe,
fica na Turquia e está muito bem conservada, a cidade antiga, muito bem conservada, e muita gente vai lá, já lá fui 3 vezes, para visitar e ver onde é que o apóstolo Paulo andou, como é que aquela gente vivia, etc, etc. Muito bonito. Ora bem, mais adiante, na mesma epístola ou carta que o apóstolo escreveu àqueles irmãos, no capítulo 6, ele ensina uma coisa tremendíssima que tem a ver com guerra espiritual. Porque ele disse assim, de Efésios 6, 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, ou seja forte em Deus, e na força do seu poder, seja forte em Deus e na força do poder de Deus, seja forte no poder de Deus. Não tem mal nenhum fazer ginástica, fazer exercício, mas isso pouco benefício dá, está a ver? Mas quem for forte no poder de Deus, esse vai ter grandes vitórias. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou armas de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas. O diabo só vem para matar, roubar, destruir. Foi o que Jesus disse. E Jesus veio para nos dar vida e abundância. E o diabo, porque não se vê, muita gente brinca, acha que ele não existe, mas ele existe. E ele atua de uma forma idêntica ao toureiro que está numa praça de touros a enganar o touro, lutando contra o touro, fazendo com que ele se canse, até que, quando ele está cansado, pega numa espada em Espanha e mata o touro. O que é que acontece nessa batalha entre o touro e o toureiro? O toureiro abana uma capa vermelha e grita: olé, olé, olé. E o touro vai e investe contra a capa vermelha, pensando que a capa vermelha é que é o inimigo, mas não é. A todo o tempo o inimigo é o homem que está ali a nem meio metro. Está ali, olé, olé, com uma capa, olé, olé, olé. E o bicho, em vez de investir contra ele, o toureiro, investe contra uma capa. Porquê? Porque ele está convencido que o inimigo é a capa, mas não é. Então ele luta contra a capa e o toureiro tem umas farpas terríveis que espeta contra o corpo do animal. Ele ainda fica mais aborrecido, dá a volta e luta outra vez, e dá a volta e luta outra vez, até que não tem mais forças. É isso que o diabo faz, engana as pessoas, fazendo com que as pessoas lutem contra inimigos falsos. Por isso o apóstolo dizia aqui assim: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é verdadeiramente contra pessoas. Não é contra carne e sangue. Está a falar de pessoas. Mas sim contra os principados. Agora vai falar das castas do diabo. As hierarquias do diabo. A ver? Os soldados do exército, aliás, os oficiais do exército do diabo, que são os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, estão nos lugares celestiais. Estão no mundo do espírito. Não se vêem, mas eles existem. Está a ver? Muito bem. Então, o apóstolo recebeu esta grande revelação. E todo crente devia também entender este segredo. Porque com isto a gente fica a saber: o meu inimigo não é alguém que me ofendeu, não é alguém que me prejudicou, que me maltratou, que me roubou, sei lá, está a ver? É o diabo que se usa-se de pessoas e usa-se de circunstâncias para tentar matar, roubar e destruir. Então, se eu sei isso, e se eu sei que tenho armas e conheço as armas que Deus me deu, e sei usar as armas que são invencíveis, as armas que Deus me deu, o diabo não ganha, perde as batalhas. E, portanto,
Se você ganha a batalha, você cada vez fica melhor e melhor e melhor. Essa é a vontade de Deus para si. A ver? A vontade de Deus não é que você seja sempre um bebezinho que a mínima coisa que chora, oh Deus e tal, oh pastor, ó por mim. Quando a pessoa é um novo convertido, isso é normal. É suposto ser assim, está a ver, como um bebê. Mas à medida que o crente vai andando com Deus, Deus espera que a gente estude, a gente saiba essas verdades, para que a gente possa ter grandes vitórias. Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus acima de tudo e de todos. E nós somos filhos de Deus, nós não somos os coitadinhos. Isso é o mundo que olha para o crente e pensa que somos uns estúpidos. Agora já eles nem falam assim porque eles estão debaixo. Todo mundo fala mal deles, são apanhados em corrupção vez após vez, não há semana nenhuma que não se saiba mais um ato de corrupção, de mentiras, de esquemas, de roubarice. Portanto, eles já não falam mal dos crentes. Está a ver? Felizmente. Portanto, o diabo está na moda baixa. O diabo, durante séculos, fez guerra à igreja, dizendo às pessoas do mundo, estás a ver, quem vai à igreja é um Palermo, não é ninguém, e tal. Afinal de contas é o contrário, está a ver? Bem, então, o apóstolo lá no céu viu e ouviu estes grandes segredos, e depois de ter dito que tomai toda a armadura de Deus, começa a explicar quais são então as armas. No versículo 13, diz assim, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Ele começa a dizer que devemos tomar as armas de Deus e depois não devemos vacilar, temer, ter um alvo e depois mudar de alvo porque pronto e tal, isto é muito difícil. Não, fica firme. Alguém tem que ceder e não é você que vai ceder, é o diabo que tem que ceder. O diabo é o derrotado. Ele é o vencido. Jesus o venceu lá embaixo, no inferno. E nos deu vitória e nos deu autoridade sobre todas as forças do diabo. E, portanto, o crente tem que saber isso. Não se pode deixar enganar, nem roubar pelo diabo. Ultimamente, ouvimos alguns testemunhos neste sentido, de que irmãos e irmãs tinham sido atacados com este ou aquele problema, e eles disseram assim, não, eu não vou aceitar esta derrota. E foi lutar, alguns casos, porque eram casos muito, muito difíceis, oraram, fizeram lutar até vencer durante 7 semanas, ou o tempo que for necessário, e venceram, está a ver? Mas eles lutaram contra quem? Contra demónios, que se usaram, seja de que organismo, seja de que pessoa, seja daquilo que for, para tentar roubar o crente. Bem, portanto, isso é muito importante. Então, não devemos ceder, não devemos vacilar. Depois, então, começa a dizer assim, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Ou seja, no outro dia mostrei, eu não sei se tenho aqui, se o pessoal tem lá aquela imagem do soldado romano, mas lá se tem. Quando tiver pode pôr e eu falo. Antigamente, os soldados usavam, pode pôr, usavam uma armadura, armas, completamente diferentes das nossas, pois as nossas dos dias de hoje são ultra modernas. Antigamente eles tinham lá em cima, até está lá escrito, o capacete da salvação, para os proteger de ataques à cabeça, né? Depois tinham a couraça da justiça, que era uma peça metálica que lhes defendia o peito, a ver, de setas e etc. Depois tinha o cinto da verdade, já vou explicar. Temos aí também a espada do Espírito, à direita está aí o escudo da fé e embaixo está a dizer calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Muito bem, então, pode olhar para mim. Então o apóstolo Paulo viveu naquele tempo em que os romanos eram os donos do mundo. Tinham um império incrível e durou muito tempo. E eles tinham um exército muito poderoso, muito bem treinado, e era assim que eles se vestiam para as batalhas.
E o apóstolo Paulo compara o lado espiritual a esse lado visível e carnal. E ele começa por dizer assim: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, o lombo é esta parte do peito, e dizer que essa arma, para defender o peito, se chama a verdade. Tendo cingido os lombos com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Está a ver? A couraça da justiça. O que é a couraça? O que é? Hã? Então o que é os lombos? Atrás. Essa parte de trás. Bem, então ele está a dizer que devemos nos cingir ou vestir. Vestir o quê? Uma coisa chamada a verdade. E a justiça. Veja só. São armas. As pessoas do mundo, principalmente nos dias de hoje, os políticos, pensam como os mafiosos, que o que está a dar, que dá resultados, é ter esquemas, mentiras, aldrabices, coisas escondidas, feitas em associações secretas, e para o Parlamento e estar lá, em vez de estar a resolver e a tratar dos assuntos do povo, estar lá para resolver os seus próprios assuntos. Enfim, é um catrapaz de coisas que o povo já está farto e muito chateado, porque sabe que é verdade. Os juízes são corruptos, os juízes fazem parte do sistema em vez de serem separados do... Enfim, então, o apóstolo está a dizer que a verdade é uma arma. Por incrível que pareça, é. A justiça, ser justo, ser honesto, ser fiel, é outra arma. A ver? E até há empresas grandes, eu já contei, vou contar uma vez, estava num parque chamado Kruger Park. O Mike fazia anos e pediu como aniversário ir àquele parque para ver os leões e tal. Muito bonito. Então, vinham pessoas de várias partes e a gente conhecia, almoçava junto ou coisa assim. E um deles era um grande diretor da Mercedes. E palavra puxa palavra, corrupção, barabim, barababá, e ele dizia assim: nós, da Mercedes, já faz bastante tempo que quando estamos num país e nesse país o nível de corrupção é acima da média, nós simplesmente fechamos as fábricas, fechamos tudo e vamos embora, porque já sabemos que vamos ter prejuízos. Olha que engraçado, está a ver? Até pessoas como grandes empresas de sucesso sabem esse segredo. Bem, depois diz, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, antigamente não era comum as pessoas terem sapatos. Hoje é que há sapatos e vai ali e calça o 31, 41, 51, sei lá o que é. Há sapato para todo tamanho, para todo gosto, para toda a espécie de corrida, de festa, de casamento, há de tudo. Antigamente não. Antigamente só algumas pessoas muito privilegiadas é que tinham sapatos que eram feitos por especialistas por encomenda, e os soldados. Os soldados tinham umas sandálias para os proteger das pedras e dos caminhos muito maus que tendia a cortar os pés, a fazer feridas, e, portanto, eles se protegiam, está a ver? E o apóstolo está a dizer que nós precisamos de nos estar preparados no Evangelho para estarmos com os pés protegidos nesta caminhada deste mundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós devemos estudar a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas. Devemos estudar, dar ouvidos àquilo que eu estou a ensinar. Devemos, por exemplo, no nosso caso, nós temos livros como Como Lutar contra o Diabo. A ver, este aqui assim. Temos Guerra Espiritual, temos 7 Passos para Castigar o Diabo. Enfim, temos muitos livros, são manuais, para que você possa estudar e estar preparado, sabendo os segredos de Deus. E assim a sua caminhada vai ser sem magoar os seus pés. Pronto, é assim. Também tomai sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno podem ser como que setas envenenadas com uma doença. Setas envenenadas em que de repente há uma grande discussão no emprego e você é despedido. Seta envenenada pode ser que de repente apareça uma conta que você nem sabe como é que surgiu, ou você... Enfim, é uma seta envenenada. Quando o crente tem um escudo da fé, que não é uma coisinha fininha, que qualquer setazinha ultrapassa aquilo, mas uma seta grossa, que apara todas as setas do diabo, você faz como os soldados romanos, põe a seta à frente, o escudo da fé põe à frente e o diabo não consegue vencer. É quando, por exemplo, uma pessoa sente que está com um problema de saúde e o médico até diz isto, aquilo, aquilo outro, e você vai morrer, e você isto, e a pessoa diz para ela própria, eu não vou nada nem morrer, eu já estou curado pelas pisaduras de Jesus, ponto final. Eu vou andar pela fé e não pelas vistas. Posso pedir oração ao apóstolo e a partir já estou curado, quer eu veja ou não veja. É o escudo da fé. Está a ver? Ou a pessoa, por exemplo, por causa do Covid-19, as pessoas foram despedidas, a pessoa ficou sem emprego, e ele, em vez de estar abatido com aquela seta terrível que diz eu vou-te matar, sem dinheiro, sem poder comer, sem poder pagar a renda da casa, vais perder a casa que começaste a comprar, etc. A pessoa levanta o escudo da fé e começa a dizer, se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Eu semeio, sou um dizimista, eu honro a Deus com os meus dízimos, por isso o diabo está amarrado, não pode roubar, por isso Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre mim uma benção tal, dela vai a maior bastante. É o escudo da fé. Ou seja, eu respondo ao ataque, a ver, com fé. Eu respondo com fé. Eu não aceito derrota. Eu não me vergo, eu não aceito derrota. Eu sei quem eu sou em Cristo. A ver? Agora, se a pessoa tem um escudo da fé fraquinho, ela seta uma ou duas, ela para uma ou duas setazinhas, mas depois à terceira ou quarta já o escudo da fé tem buracos de tantas setas. Por isso é que devemos ouvir regularmente, todos os dias, a palavra de Deus, porque a própria fé se gasta. E depois diz assim, versículo 17, tomai também o capacete da salvação, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Há bocadinho nós vimos que naquela imagem havia um capacete em cima da cabeça. E isso era para proteger também de setas que fossem tentar atingir o crânio, ou pedradas, ou espadachadas, ou seja o que for. E hoje podíamos dizer que o capacete da salvação é não só nós estarmos firmes em Jesus, na nossa salvação, a ver, sabendo que o diabo pode até atacar a nossa mente, a ver, com ideias disto, daquilo, daquilo outro, mas eu não aceito essas ideias. Ele pode tentar trazer ideias erradas, enganosas, para levar por maus caminhos ou por caminhos que não são de Deus, mas eu não aceito isso. Bem, depois diz, tomai também o capacete de salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, vou pedir aqui ao time para vir aqui, e já vi preparado com uma música de fazer o intervalo para animar a festa. A espada do Espírito é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando nós dizemos assim, está escrito Satanás, e lemos um versículo bíblico, estamos literalmente com a espada do Espírito. Estamos a atacar o diabo com uma arma invencível. Uma arma na qual o diabo não tem uma chance sequer. Isto é tão importante que é por isso que, por exemplo, neste livro, Como Lutar contra o Diabo, eu não só ensino isto, você deve ler e estudar para, como diz ali o apóstolo, ter os pés calçados com a preparação do Evangelho. Bem, e aqui assim, entre outras coisas, tem práticas de como lutar contra o diabo.
na área das finanças, da saúde, daqui, mas tem outros livros também tem. Então, o Senhor Jesus, por exemplo, quando foi para a montanha e foi tentado 40 dias pelo deserto, o diabo queria que o Jesus se dobrasse, que fizesse o mesmo que o Adão e a Eva fizeram. E Jesus lutou contra o diabo, não foi à pedrada, não foi chamando nomes, não foi ao murro, foi com a espada do Espírito. Jesus respondia sempre ao diabo: está escrito, Satanás. E depois dizia um versículo bíblico. Quando Jesus apareceu na ilha de Patmos ao apóstolo João, daí que veio o livro do Apocalipse, ou as Revelações, ele ouviu uma voz tremendíssima, parecia um mar de vozes ao mesmo tempo, uma coisa, e olhou e viu este ser tremendo. Dos olhos saíam raios laser, etc, etc. E ele olhou e na boca, em vez de língua, estava uma espada de 2 gumes. O que é que Jesus quer dizer com esta imagem? Que quando ele fala, é a palavra de Deus, essa palavra tem 2 grandes objetivos. É destruir os inimigos, ou lá está escrito, Satanás, ou é trazer direção, conforto, cura divina, libertação aos crentes. Portanto, é muito importante que a gente saiba que estas armas existem e depois devemos estudar estas armas. Nós temos escola bíblica e, sinceramente, eu recomendo que você tire a escola bíblica. Porque eu aqui todos os dias ensino tal. Na escola bíblica você vai ter outros tipos de ensinos mais profundos que lhe vão dar uma capacidade gigante. Vai dar grandes vitórias. Bem, mas, portanto, estamos a falar das armas. Ainda não estou a dizer muito sobre como usá-las, mas é porque há muita gente que precisa de ouvir isto. Mesmo que já ouviu, tem que ouvir mais. Porque quando nós formos orar, principalmente amanhã nas igrejas, lutar até vencer, nós vamos usar estas armas. E você pode aprender e usar isto também em casa. Então ele diz que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e depois diz, outra arma é orando em todo o tempo, com toda a oração, com toda a sorte de orações. Não há só um tipo de oração. E súplicas no Espírito. Então, o próprio orar é uma arma, porque eu posso estar... o que é orar? Orar não é pedinchar. Orar é eu falar com Deus e fazer uma de muitas coisas. Eu posso estar a entregar os meus problemas aos pés de Jesus. Eu tenho um livro que ainda não acabei, que diz os vários tipos de oração. Mas como tem muitos tipos de oração, e não tive tempo para acabar o livro. Mas ainda hoje estava a dar uma revisão e estou-me a lembrar que um dos tipos de oração, que é uma arma, é eu vou a Deus e eu entrego os meus problemas aos pés de Jesus. A gente faz isso muitas vezes na igreja. Quem tem um problema, Deus está a dizer que hoje não é a oração da fé, é entregar os problemas aos pés de Jesus. A pessoa vai à igreja, vai à frente, ao altar, e o pastor, o bispo, leva a pessoa a dizer: Senhor, eu entrego os meus problemas aos pés de Jesus. E há pessoas que até dizem: o meu problema é isto, aquilo, aquilo outro, eu entrego tudo isto, deixa aqui, aos pés de Jesus. E então eu digo: bem, agora você vai para casa e não vai buscar os problemas de volta à casa. Nem entra na igreja à meia-noite, de lanterna na mão, a ver onde é que está o problema, vai buscá-lo de volta para levar de volta para casa. O problema já não é seu. Agora aquilo está nas mãos de Jesus. Ou seja, a partir daí você para de se preocupar, para de falar dos problemas e louva a Deus, já tem vitória, porque Deus é fiel e Ele sempre resolve os problemas. Isso é uma arma, está a ver? Mas também tem outra arma, que é o orar em línguas. Ultimamente eu também tenho ensinado sobre o que é orar em línguas, na verdade. E vamos pedir aqui pode ser a Josefa, que não se chama Josefa, que se chama Filomena, também não é Filomena, que se chama Filipa,
que isso ela é, e que tem um primo que casou, um tio casou, um sobrinho casou, alguém casou, pronto, com tantos anos, e que vai explicar o que é orar em línguas. Então, orar em línguas é fazer a oração perfeita, porque nós não sabemos fazer a oração perfeita. Então dizemos, Senhor, eu trago à tua presença este assunto, e como eu não sei orar como convém, eu oro em línguas. Porque se nós vamos orar no nosso entendimento... Eu vou ser um bocadinho professor de gramática. O que é uma coisa, para que é que serve é outra, como é que se faz ainda é outra. Então, o que é orar em línguas? O que é? Diz lá a Sara. A Sara também quer casar, não é? Para o ano. Este ano? Tá bom. Sara, o que é orar em línguas? É falar uma língua estranha. Que língua é essa? Aprendemos aonde? Aprendemos aqui na igreja. Exatamente, estudamos para aprender. Está tudo nervoso. Sabes o que é? O que é orar em línguas? É nós fazemos a oração perfeita. A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, Não, nosso espírito... Bem, eu vou explicar porque vocês estão nervosos. Orar em línguas é o nosso espírito fala com Deus. Os ingleses têm uma frase muito engraçada que é assim: speak your mind. Ou seja, fala o que está na tua cabeça. Ou seja, eu posso olhar para si, estar a pensar não sei o quê, e não digo nada. Ou então alguém está a olhar para si e ele deve estar a pensar, esta pessoa é muito boa pessoa, ou então é um grande palerma. Mas ele não diz nada por respeito. Mas você pode falar se quiser. Fala com a sua língua natal, no nosso caso é português. Quando nós falamos em línguas, ou chama-se orar em línguas, é o Espírito aqui dentro que fala usando a nossa boca. Mas não é da minha cabeça. Estou a falar bem? Então, para que é que serve? O que é que acontece? Para que é que serve? Serve para várias coisas. Quando eu oro em línguas, porque é o Espírito Santo que escolhe as palavras, e ele sabe o que é que eu preciso, ou o que é que esse assunto precisa, então ele faz a oração perfeita. Por isso nós muitas vezes dizemos, ó Deus, trazemos este assunto diante do teu trono e não sei orar como convém, ora em línguas. Mas também, quando oramos em línguas, nós estamos a ser carregados de energia do céu, da chamada unção de Deus, que carrega o nosso espírito com essa energia, que traz muitas coisas, até saúde. Até traz saúde. Portanto, é uma arma terrível. É uma arma terrível contra o diabo. Mas há mais uma arma. É um tipo de arma que é quando nós louvamos a Deus num espírito de guerra. Ou seja, normalmente a gente canta quando está contente. Aliás, é uma característica de todos os seres, os pássaros, os seres humanos, quando estão contentes começam a cantar. E quando nós vamos à igreja, cantamos para celebrar a Deus, para dizer que Deus é bom, etc. Mas quando nós cantamos e estamos brutalmente tristes, abatidos, tudo está a correr mal, não está nada a correr como deve ser, cantamos na mesma e podemos até estar a chorar, mas cantamos e chama-se um louvor de guerra. Porquê? Porque apetece-me tudo menos cantar hinos de louvor a Deus. Mas eu sei que quando eu louvo a Deus, o Senhor Deus aparece, os anjos aparecem, os demónios não aguentam. Eles não aguentam louvores a Deus. Então é chamada, eu chamo isso uma espécie de bomba atômica. Portanto, tudo isto são armas. E, na verdade, quando você vai à igreja pelas primeiras vezes, principalmente à reunião de sexta-feira, que é amanhã, é uma reunião que nós chamamos de lutar até vencer, você, agora que está a ouvir estas coisas, vai ver que os nossos bispos e pastores usam várias dessas armas ao mesmo tempo. Às vezes usamos quase todas, outras vezes só usamos 2 ou 3, mas usamos, não é uma apenas, usamos várias armas. Então, por que isto é importante de você que está em direto connosco saber? Porque se você tem acesso a armas, mas não sabe que tem acesso,
depois não sabe quais são as armas, e depois já sabe quais são as armas, não sabe usar as armas, quer dizer, você fica um alvo fácil para o diabo o deitar abaixo. Agora, se você sabe que tem as armas, sabe quais são as armas, e sabe usar e as usa, é muito complicado o diabo vencer. Você é que o vai vencer. Portanto, é muito importante esta matéria. E agora, vamos aqui perguntar à Carolina, que na verdade se chama Filipa, qual é a música que escolheram? O hino da Escola Bíblica. O hino da Escola Bíblica. Porquê é que escolheu o hino da Escola Bíblica? O que é que diz? Diga lá o que é que diz a letra. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com a Então, arma do amor não vou falhar, com a unção que Deus me deu vou conquistar, e por aí. vamos lá ouvir. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com a arma do amor não vou falhar. Com a unção que Deus me deu vou conquistar. Vou libertar. Ser fiel como Jesus até à morte. Integridade no falar e no agir. Eu vou conseguir. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Muito bem, podem sentar. Eu vou agora, já abri, aliás, a Bíblia Mateus 8:23, que está aqui no meu livro de Como Lutar contra o Diabo, e é o capítulo 11, que tem o título assim: O Diabo causa tribulações. Pode ser lido assim: o diabo causa tribulações. Aqui esta Ruth sabe o que é uma tribulação? Sabe? Anda cá. Os nossos jovens missionários sabem tudo. A Ruth chega aqui. Ruth, como é que tu te chamas? Ruth, ok. Então diz lá o que é uma tribulação. Tribulação é quando alguma coisa de má acontece na nossa vida. Sim. E a culpa é de quem? Às vezes é nossa, outras vezes é do diabo. Muito bem. Pode sentar. Então, o diabo causa tribulações. Tribulação é um problema que surge por causa de nós sermos crentes. E tem um grande objetivo. O diabo, é o autor, quer que a gente desista, quer que a gente fique com a impressão que nós não somos capazes e quer nos matar, ou roubar ou destruir. Então, quando nós conhecemos que é o nosso inimigo, que temos armas, como eu disse há bocadinho, não é? São aquelas que eu mencionei. Sabemos que elas existem, sabemos usá-las, então a gente vence. Então, eu aqui no livro menciono Mateus 8, que eu passo a ler. Mateus 8, 22. Diz assim. Mateus 8, 22 ou 23. Entrando ele no barco, Jesus,
os seus discípulos o seguiram. Então, todos entraram num barco. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele, Jesus, porém, estava a dormir. Então, imagine, o mar terrível, ondas altas, por tudo que é assim, água, por tudo, o barco abanava e eles a pensar, vamos morrer. Eu estou aqui calmo, mas eles não estavam calmos. E Jesus estava a dormir. E não havia maneira de acordar. Então os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque estamos a perecer, nós vamos morrer. E então ele disse-lhes, por que é que tomeis, homens de pequena fé? Então Jesus, em vez de dizer assim, epá, deixa isso comigo, eu sou Jesus, sou aqui, está a ver? Ele acordou e a primeira coisa que fez foi repreender os discípulos. Por que é que vocês estão assim? Vocês têm fé insuficiente. Então já vos ando a ensinar, vocês ainda não acreditam, não sabem, não decidem a fazer. Então, a seguir, o que é que ele fez? Repreendeu os ventos e repreendeu o mar. Ou seja, a seguir Jesus falou ao vento e disse, vento, para! E não é que o vento parou? Depois falou ao mar e disse, mar, aquieta-te! E não é que as ondas grandes pararam e ficou tudo quietinho. E os homens, os discípulos que estavam lá no barco, ficaram absolutamente maravilhados. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que é que Jesus os repreendeu? É porque certamente Jesus já lhes tinha ensinado. Eis que vos dou autoridade sobre todo o poder das trevas. A ver? Agora, como eles ainda estavam, enfim, como é que eu ia dizer? Tinham ouvido isto se calhar poucas vezes ou não acreditavam. O Tomé também, por mais que Jesus ensinasse, punha aquele ar assim, amém, amém. Mas isto é possível, então... Jesus diz que vai ressuscitar. Jesus diz, eu vou morrer, mas não se preocupe, ao terceiro dia vou ressuscitar. E ele fazia assim, amém, amém, glória a Deus. Mas cá na cabeça deles, que conversa é esta? Isto também não está bom, então desde quando é que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Isso não existe. Mas dizia, amém, amém. Quando Jesus ressuscitou, foi lá à casa e então ele por acaso não estava, entretanto Jesus foi-se embora, o Tomé veio, e os outros disseram assim, sabes quem é que esteve aqui? Não, não sei. Foi Jesus. Foi Jesus. Ele morreu, pá. Estou-te a dizer, a gente viu Jesus. Pá, é impossível, ele morreu. Conversa é essa? Só acredito se eu ouvir, e mesmo se eu ouvir, eu não acredito nos olhos, vou ter que ver a mão. Não acredito que a mão tem o buraco, tenho que pôr o dedo a ver se o buraco é mesmo buraco. E passado pouco tempo, um dia, ou não sei quanto tempo foi, Jesus apareceu, até entrou pela parede adentro. Você está na sala e de repente vê uma perna entrar. O nariz. E depois era Jesus. Ai, Jesus, Jesus! E Jesus disse, seu malandro, porque agora me vês é que acreditas. Mais bem-aventurado é aquele que acredita sem ver primeiro. E Jesus repreendeu os discípulos porque ele sempre repreende quem ele ama. E neste caso, quando ele estava a dormir... Ele acordou, claro, os outros acordaram, e ele ficou admirado. Porquê que ele ficou admirado? Porquê que ele disse, homens de pequena fé? Porque ele já lhes tinha ensinado, já tinha demonstrado, já tinha feito isso antes. Fala aos ventos, fala ao mar, fala aos demónios, fala à figueira, mas eles sempre acabavam por não acreditar. E, na verdade, há muitos Tomés aqui no mundo hoje. Sempre que a gente prega, há de haver sempre alguém brabim, blá, isto não é para hoje, aquilo não é para hoje, falar em línguas não é para hoje, nunca nada é para hoje. Mas é. Então, a lição a tirar aqui é a seguinte. Primeiro, quando o diabo viu os discípulos e Jesus, o chefe, num barco, todos juntos, ele causou uma tempestade. O objetivo era matar Jesus e os 12, para acabar com o problema do diabo. Portanto, nada é por acaso. Não é por acaso, naquele dia sucedeu que estavam todos por acaso, foi uma tempestade. Não há por acasos. Está a ver? Mas Jesus
ele, como é que ele respondeu? Falou ao vento, exerceu a autoridade. E você pode fazer o mesmo. Está escrito, Satanás. A minha guerra não é contra isto, aquilo, aquilo outro, portanto, dobra o teu joelho, sai da minha frente, porque eu já estou curado, eu já tenho vitória, eu já tenho necessidades supridas, já tenho um bom emprego, já tenho negócios prósperos. Seja o caso for, você fala. Está a ver? Você fala. Lembra, acho que foi ontem ou assim, que eu dei o exemplo do David e o Golias. O Golias é um monstro. Tudo indica que ele tinha 5 metros de altura. Era uma bizarra. E ninguém se atrevia a fazer frente a ele. E ele dizia assim, um vozeirão, não é preciso os nossos exércitos lutarem. Dê-me alguém do vosso lado, lute comigo, quem ganhar, ganha a guerra e o outro tem que se submeter. Ninguém queria ir. E o David, que era pequenino, não estava nada habituado a armas, ficou admirado. Os meus irmãos estão cheios de medo, então eles não sabem quem são. Não se esqueceram que temos um Deus, temos pacto com Deus e os outros não têm pacto. E deu uma discussão, os irmãos quase bateram no David. Quem tu pensas que és? Pá? Tu és um moleque, tu és um pequenote, pá. Nem sequer ainda foste para a guerra, o que é que tu sabes? E o rei ouviu aquela discussão. O que é que se passa? Este miúdo está para aqui a trazer confusão. Traga lá, miúdo. O que é que se passa, miúdo? Rei, não te preocupes. Então, se ninguém quer ir, eu não tenho medo, eu vou. Eu também já venci o leão, quando eu tomava conta das ovelhas do meu pai, e ele não me roubou ovelha nenhuma. E também quando veio um urso, eu também não fugi. E, portanto, este filho das trevas, está a ver? Este incircunciso, este homem que não tem pacto com Deus, ele não é nada. Porque se Deus é por nós, quem é que ele pensa que pode ser? E o rei disse assim, bem, está bem, então vai tu, está aqui as minhas armas. E pôs a fatiota das armas do rei, aquilo era tão pesado que o miúdo nem conseguia mexer-se. Eu não quero nada disto, eu vou à minha maneira, sou eu e Deus. E ele, com uma fisga, matou o Golias. Para dizer o quê? Que mesmo quando o Golias depois o ameaçava, quem tu és, pá? Um pequenote, agora manda-me aí um miúdo. Isto é alguma guerra de brincadeira? Eu vou-te matar, vou-te cortar os bocadinhos, e os pássaros, os bichos te vão comer. E o miúdo, o David, respondeu, falou. Tu vens com armas e espada, mas eu venho com Deus. Aquele que tu não conheces é esse que está comigo, que te vai derrotar. Quem te vai morrer és tu. Ele falou a fé dele, está a ver? Ele falou. A arma de estar escrito, falar, a espada do Espírito. Então, quando nós estamos a ver histórias da Bíblia, é uma ocasião espetacular para a gente pensar o que é que está a acontecer nesta história. Que armas é que estão em jogo? Que ataque é que o diabo está a fazer e o propósito do diabo? E como é que esta pessoa perdeu ou venceu? Usou ou não usou as armas? Está a ver? Então é um exercício muito bom. Então, este caso é um caso maravilhoso, mas tem muitos mais. A ver? Outro caso foi em Mateus 14, quando Jesus disse assim, Mateus 14... há bocadinho era o 8, agora é o 14. 22. Eu vou ler direto aqui, que está escrito a Bíblia. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, porque ele ia orar. Jesus foi orar e disse, olha, vocês no barco vão para o lado lá, deste lago, e eu já vou ter com vocês. E eles foram em obediência. Quando estavam a meio caminho no lago, em obediência, não esqueça, obediência a Deus, o que é que sucede? Também uma grande tempestade. Eles pensavam, é desta que vamos morrer. Quem é o autor desta tempestade? Só pode ser o diabo. Por acaso? Não há por acaso. E Deus que sabe tudo, Jesus que sabe tudo, sabe a sua vida, o que é que está a passar, foi ter com eles direto por cima das águas. E ao longe, no meio daquele temporal, daquela névoa,
daquele vento, daquelas ondas, ao longe parecia que era um fantasma. E na altura eles estavam com medo, porque dizia-se que quando alguém está no mar e vê um fantasma, é um demónio que vai levar para o inferno. Ai, vamos morrer, ai, é Deus! E aquilo tudo abanava em água por todo sítio. E Jesus gritou, não temam, sou eu! Então Pedro deu-lhe aquela coragem evangélica, de repente. E disse, Senhor, és mesmo tu? Sou. Então se és mesmo tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus disse, está bem. Então ele saiu do barco. Começou a andar por cima das águas. Ele andou por cima das águas. Pedro andou por cima das águas. Mas, a meio caminho, o diabo atacou a mente. Mente, campo de batalha. E disse, ó lá, quem é que tu pensas que és? Hã? Estás a ver que isso é impossível? Tu tens um cancro, tu tens Covid-19, tens isto, aquilo. Não dá! Estás para ir acreditar nessas coisas lá da tua igreja? Isso é conversa fiada. Então ele, o Pedro, tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o problema, a tentar dar ouvidos ao problema, à tempestade, àquela coisa terrível. E então, porque tirou os olhos de Jesus, começou a afundar-se. Por isso é que temos esta música, olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Porquê? Enquanto você olhar para Jesus, que é olhar para versículos bíblicos, olhar para as promessas de Deus, você vai andar por cima das águas. Isto é guerra, está a ver? É guerra. É você estar a dizer, Satanás, eu não ando pelas vistas, eu ando pela fé. Eu não ando pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo, eu ando pelo que Jesus diz. A ver? Está escrito, Satanás, já fui curado pelas pisadas de Jesus, parabá. E quem não sabe muito bem essas coisas, pode vir aqui ao livro, tem aqui no capítulo 14, se não estou em erro, práticas de como lutar contra o diabo. Está aqui. Portanto, você faz. Ou seja, qual é o objetivo deste estudo, não é? É explicar assim que quem tem Cristo é uma nova criatura. Por fora é a mesma pessoa, é o mesmo corpo, carcaça. Por dentro é diferente. A ver, você vê um carro e hoje pode lá estar uma pessoa magrinha, baixinha. Daqui a meia hora ele sai de lá e entra outra gorda alta. O carro é o mesmo, a aparência exterior, mas o condutor é que é diferente. Quando você entrega a vida a Jesus, sai o espírito errado e entra o Espírito de Deus. E você fica adotado filho de Deus, com direitos, com regalias, com acesso a coisas astronómicas. Se você estudar e aprender isto, você vai vencer. Tem que estudar, tem que aprender, depois tem que aprender a lutar. É por isso que estão os livros, é por isso que este programa. E portanto, você vai aprendendo, vai vencendo. Lembrar, os nossos missionários que atendem no call center, não é? E você tem o WhatsApp, dizem que no início do ano passado, quando começou a Covid, as pessoas telefonavam desesperadas. Crentes, descrentes, todo mundo desesperado, que é óbvio. Foi um ataque terrível, de repente, nunca se viu tal coisa. Pronto. Mas, à medida que as pessoas foram ouvindo a palavra todas as noites aqui no Basta Crer, passado alguns tempos, os nossos pastores e missionários que estão no Conselho diziam, apóstolo, esta malta já prega para nós e tudo, só o telefone para concordarmos, para orarmos juntos, para isto, aquilo, aquilo outro. Disse, pá, fantástico. Esse é o objetivo destes estudos. Você aprenda, você cresça, você fique forte, firme. Ser forte, ser firme. Porque ser forte, ser firme, como é que é? Porque o teu Deus está contigo. Ser forte, ser firme. É assim. Muito bem. E agora vamos ouvir mais uma música. Pode ser esta mesmo. Ser forte, ser firme. Estude. Leia este livro que está aqui assim, Como Lutar contra o Diabo. E
aplique a palavra de Deus. Vamos lá então cantar. Ser forte, ser firme.